Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtiveda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Mahal Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem-vindos a mais um encontro acerca do livro Yoga do Amor. São os comentários de James Swartz em cima dos sutras devocionais de Narada. Continuando, vamos aqui direto, deixa eu ver especificamente onde ele estava. Antes da gente ir para o verso 24, eu só vou reler o verso 23. Narada diz: se você esquecer que todo objeto, fundamentalmente uma pessoa que é consciência, ou seja, é o seu próprio ser, apenas a paixão egoísta permanece. Vamos ler o verso seguinte, que aí ele dá uma fechada interessante nisso, porque ele vai citar uma coisa muito prática. Veja, verso 24, quando você é motivado pelo egoísmo, quando você é egocentrado, ou seja, quando você está esperando resultados das suas ações e achando que as suas ações estão lhe dando aquilo que realmente você deseja, então você é indiferente à felicidade dos outros. Dependendo da estrutura psíquica, do conjunto de vássanas, do sânscara, de uma determinada personalidade, isso pode chegar a raias extremas, como muitas vezes você se sente ofendido pela felicidade dos outros. Isso dá margem a uma estrutura de personalidade que muitas vezes se compraz com a desgraça alheia. Tem uma palavra em alemão que é usada em inglês para isso, Schadenfreude, que é aquele que se compraz com a desgraça alheia. Ele não só é indiferente à felicidade dos outros, ele detesta a felicidade dos outros. Esses mecanismos, só antes da gente entrar no sutra, eles refletem apenas espelhos de composição de projeções de vássanas. Se eu fico insatisfeito com a felicidade dos outros, é porque, na verdade, eu tenho uma projeção acerca desse outro que eu gostaria de estar no lugar dele, usufruindo daquilo que eu não estou usufruindo comigo mesmo, ou seja, a felicidade comigo mesmo. Essa é a mazela fundamental de todas as más impressões e sentimentos que os seres humanos vivem derramando aos borbotões aí ao longo da história da humanidade. Como o indivíduo não sabe da sua identidade, ele vê o outro como um estranho. Então, dependendo da composição de vássanas, a pessoa pode até mesmo se comprazer com a desgraça alheia. Vamos ver o que o James comete aqui. Não pense que você só terá tempo de amar os outros depois de ter alcançado o amor não dual. Olha que coisa interessante. É algo que a gente pode avaliar com muito cuidado, como se a gente estivesse antecipando a velocidade da escritura. Ou seja, é aquela fé que a gente deposita na escritura e que a gente pratica. Mesmo que você esteja brincando de mentir um pouquinho, essa mentira, na verdade, ela não é uma mentira, ela é uma verdade. A única coisa que está impedindo uma pessoa de avaliar isso é alguma vássana que o ensino ainda não tocou e que, sobretudo, a capacidade de investigação da pessoa ainda não tocou. Então, o que o James vai querer dizer aqui? Ele vai querer dizer que você pode ir se abrindo para isso, investigando com muito cuidado as situações cotidianas de preferência, que dá efeitos muito inusitados, muito embora isso ainda não esteja claro. Amar os outros é o caminho real para o amor ao ser. Olha que bonito.
Quando o seu interesse pelos outros é apenas pelo que eles podem fazer por você, você vai se sentir culpado, porque não está cumprindo sua barganha com Ishvara. Ishvara não trouxe você aqui apenas com o objetivo de você conseguir o que você quer. Muito pelo contrário, né? Espera-se que você dê o quanto puder, de preferência ainda mais. Uma pessoa com visão não dual nunca sonharia em entrar em um relacionamento carente, egoísta e adármico, porque Ishvara, aquela testemunha sempre presente e imutável da sua vida, nunca aprova esses relacionamentos, né? Ishvara não aprova relacionamentos mendicantes, né, baseados na miséria, na incapacidade que o indivíduo tem de bastar a si mesmo, sendo ele já pleno em si, né? Principalmente porque no relacionamento, isso é um assunto que ele é muito claro, embora seja delicado. Ele é claro porque o componente coletivo da sociedade, o ego coletivo, sempre procura escamotear esses assuntos delicados que atingem a todos. Mas a verdade é que todo mundo sabe que quando entra numa relação esperando coisas dos outros, fica vulnerável. Todo mundo sabe disso. Esse é o grande medo das relações egóicas, é que a vulnerabilidade fique clara. Então, a pessoa envolvida nisso deve cuidar da sua vulnerabilidade e não ficar passando para outras pessoas uma tarefa que é naturalmente impossível de ser cumprida. E que tarefa impossível de ser cumprida é essa? É a tarefa de que a outra pessoa vai bastá-lo, né? A outra pessoa, olhando pelo enfoque do Vedanta, ela é mais um objeto trafegando em Nitya, né? E a gente sabe que os objetos em si, eles não têm valor em si, eles são insencientes. Então, se você olhar muito bem, você vai notar que o que você espera de outra pessoa é só a ideia que você está fazendo de outra pessoa. Tá? É uma ideia e ela tem uma chance enorme de estar errada, né? A gente sempre deve levar isso em conta no relacionamento com o tal do outro, com esse outrem, com essa construção que a gente faz. Sempre tem que estar muito atento a isso. E olha, não há negociação com a escritura. Não pode negociar com a escritura. O que eu estou querendo dizer? Não há exceções. Tá? O indivíduo, o investigador, o devoto, ele tem que se voltar para si mesmo, avaliar com cuidado as relações dele com o Ishvara, com o mundo, ver através da investigação que o mundo e Ishvara também são objetos que ele está construindo e, através da investigação, reduzir tudo à consciência que ele é. Então, você, em vez de procurar amor no mundo, você vira uma fonte irradiadora de amor. Até a palavra virar está errada, você não vira. Você apenas, através da investigação, deixou que essa fonte que é você passe a irradiar sem problemas no mundo. Enquanto você tem pulsões egóicas de autossatisfação, é praticamente impossível que você consiga isso de um objeto. Pode conseguir na fantasia. E a verdade é essa, de que todas as vezes em que isso parece que está ocorrendo, sempre tem um medo subjacente. O bom investigador, ele nota esse medo subjacente. Enquanto tem esse medo subjacente, a pessoa tem que olhar com muito cuidado as coisas que estão ocorrendo com ela. Tá? Então, por isso que Ishvara nunca aprova esses relacionamentos. Dizer que Ishvara não aprova significa que relacionamentos egoístas criam um depósito de culpa inconsciente, que, de modo contínuo, vaza para a mente consciente e polui os relacionamentos. Todos os objetos da criação são costurados com um fio invisível de consciência e ligados um ao outro pelo amor de Ishvara. É dever de todos amar os objetos que aparecem em suas vidas. Desta forma, a harmonia da criação é mantida, né? Então, a primeira coisa que ocorre muitas vezes nesse caso é o indivíduo se situar em relação à escritura e em relação ao que está ocorrendo na vida dele. Ele tem que fazer um match, ele tem que fazer um pareamento entre o que ele está reparando na vida dele e o que a escritura diz, né? Por que o James diz aqui
que existe esse depósito de culpa, né? O que quer dizer isso? Dizer que Ishvara não aprova significa que relacionamentos egoístas criam um depósito de culpa. Por que criam um depósito de culpa? Né? Ele escreveu aqui um pouquinho acima, olha, amar os outros é o caminho real para o amor ao ser. Quando o seu interesse pelos outros é apenas pelo que eles podem fazer por você, você se sentirá culpado, porque não está cumprindo o seu trato com Ishvara. Por que ocorre essa culpa? Né? Essa culpa ocorre porque nós somos tremendamente incutidos pelo próprio programa de Ishvara com relação a esses detalhes. Né? Quando o meu interesse pelos outros é apenas egoísta, eu estou vendo o outro apenas como algo para me satisfazer, o próprio programa do Jiva, ele suscita essa culpa. É como se o Jiva soubesse que ele está com uma expectativa que é enganosa, que não é real, que não é bacana. Sabe por que o Jiva sabe disso? Vamos supor que o Jiva ele receba de outra pessoa a mesma coisa que ele está dando a essa pessoa. O que ele está dando para essa pessoa? Ele está dando para essa pessoa um ultimato. Ele está dizendo assim, se você não me satisfaz, né, você não presta para mim. O Jiva, no fundo, lá no subconsciente dele, ele troca imediatamente as pessoas. E ele se imagina assim, praticamente de modo inconsciente. Imagina eu numa relação que uma pessoa tem esse pensamento sobre mim. Sabe aquela coisa, não faça aos outros o que você não quer que faça a si mesmo? Esse programa ele é muito profundo. Ishvara é muito esperto. Ele jamais ia deixar o ser humano sem esse programa, porque ele ia transformar o ser humano numa bestialidade ciente das suas bobagens e sem capacidade nenhuma de autocrítica. Então, Ishvara ele consegue fazer com que o ser humano perceba essas inversões. Por isso que gera uma culpa. Porque você vê o quanto você está tratando a pessoa de modo inadequado. Por quê? Porque inconscientemente você sabe que se isso fosse com você, você não gostaria. Imagina que você está plenamente ciente que uma outra pessoa só quer saber de você pensando nas boas coisas que você pode dar para ela. É por isso que as pessoas dizem, os amigos aparecem nas horas difíceis. Os amigos são, a gente define amigo como aquele desinteressado, aquele que apenas aprecia você pelo que você é, não está querendo nada de você. Né? Então, os bons amigos, os amigos de verdade, eles se mantêm nas horas difíceis. A maior parte, simplesmente, nas horas difíceis, não quer saber de você. Né? Então, infelizmente, isso é o que acaba acontecendo. É por isso que gera essa culpa. Lá no fundo, tem muita culpa quando a gente olha para uma pessoa apenas vendo nela um meio de satisfazer as nossas necessidades. Né? Se o investigador tem dúvida quanto a isso, então ele precisa reiteradamente investigar isso nas situações cotidianas dele para ver se a escritura está certa ou não. E eu lhe garanto que ele vai descobrir que a escritura está certa. Gente, a escritura não falha, é uma coisa impressionante. Eu falo isso por experiência própria. A escritura não falha. Se tem alguma coisa que o investigador não está reparando, o problema não é da escritura, não é do ensinamento. O problema é que está tendo um bloqueio momentâneo que o investigador está justamente na sua posição de investigador para ajudar a trazer luz a isso. Né? É o papel que a gente faz nesse processo. Se o investigador não estiver disposto a trazer essas coisas à luz, creia que Ishvara pode fazer muito pouca coisa. É engraçado a condição do ser humano. Ishvara não consegue forçar uma mudança mental no ser humano, embora a vida continue como sempre foi, mas não consegue forçar por desenho do sistema, por projeto do sistema. Isso aí seria uma destruição da capacidade de discernimento e de autoavaliação tão fundamental no Jiva. Né? Em qualquer aspecto, não só no autoconhecimento. Né? Então, por isso que o James coloca aqui, é dever de todos amar os objetos que aparecem em suas vidas. Se não está claro para você ainda, eu tenho certeza que vai estar, que os objetos são você, embora você não seja eles, o seu gosto pelos objetos, ele rompe naturalmente. Tá? Então,
você fica uma pessoa que cuida melhor das coisas, espontaneamente, né? Agora, enquanto isso não está claro, tome isso como um dever. Eu lhe garanto que você, insistindo nesse dever, ele vai se tornar um prazer, né? E você vai saber que ele vai se tornar um prazer quando você começar a desenvolver um outro modo de relação, inclusive com pessoas e situações que você fundamentalmente não aprecia. Então, o fato de você não apreciar uma pessoa, uma situação, não impede você de se afinizar com aquilo e fazer o melhor que você pode. É claro que você precisa de uma certa iniciativa sua, que inicialmente pode soar como uma espécie de empurrão. Você se auto-empurra e pode acreditar que a vida vai empurrar junto com você. Por quê? Porque você está apontando para o lugar certo, né? Então é preciso uma certa insistência. Muitas pessoas aqui já passaram por várias situações na vida. Inicialmente elas podiam ser desagradáveis. Depois, com muita reflexão, ponderação, você começou a lidar com aquilo de outra forma. Então, mesmo que isso não esteja claro, né, que esses objetos são realmente você, você pode se impor, através de uma disciplina de compreensão, um dever, né? Toda vez que eu ver uma coisa que não me agrada, uma pessoa que não me agrada, deve ter um jeito de lidar com isso. Ore. Essas orações funcionam muito bem. Você está numa situação com uma pessoa que você não tem apreço. Isso ocorre em Nietzsche, é assim mesmo. Então reza, né? Faz uma oração rápida, né? Senhor, eu deixo o caminho livre para o Senhor lidar com isso do modo que o Senhor sabe melhor. Eu estou aqui à sua disposição. E acredite que as coisas caminham de um modo muito mais favorável. Você fica com muito mais jogo, com muito mais interesse na pessoa, né, na situação, inclusive. Eu falo isso por experiência própria, inclusive com o meu trabalho e um monte de coisas em volta, né? Mas é preciso uma certa insistência, né? O ser humano, o livre-arbítrio dele, ele funciona assim, tá, gente? Quando você está totalmente submetido aos seus sanskaras, você vai como se fosse um bólido de inércia, é o tal do momento. Tá? Você é um Jiva que ganhou aquela aceleração, e você está na vida naquele ritmo. Aí a pessoa diz assim, eu sou assim. Então, para você alterar isso, o seu livre-arbítrio entra de modo que você consiga, né, mesmo com um pouco de esforço adicional, e mudando um pouco essa inércia. Quando você dá força suficiente para que isso mude, é como se você estivesse mudando uma vela no seu barco e apanhando um outro vento. Inicialmente você tem aquela forcinha, né? Você está ali com a sua vela aberta para o sudoeste, então você está navegando uma determinada direção. Agora você quer mudar para outro vento. Então você vai lá e você puxa um pouco aquela vela, você tem que fazer uma forcinha, né? O barco muda, ele cambaleia, mas depois ele vai para o vento que você está querendo. Assim também é ao lidar com as vássanas, né? Um bom sintoma de que a vássara é muito forte é quando você nota que você tem cada vez usar mais da força da vontade para romper aquele momento, né? Então, é um bom indicativo de que é uma vássara que você tem que olhar com muito cuidado e provavelmente é uma vássara vinculativa, tá, gente? Vássaras que você tem dificuldade de modificar o andamento delas estão sinalizando vínculos firmes, né? E precisam ser investigados com mais cuidado. Bom, então o James ele propõe aqui, né, que é um dever. Então, agindo assim, um dever, isso aqui é uma postura de Karma Yoga, né? A harmonia da criação é mantida. Você sempre vai tentar acrescentar o melhor, mesmo que suas vássanas estejam trabalhando de modo contrário. Como você tem discernimento e tem essas ferramentas todas do Vedanta, com muita atenção e insistência você consegue, aos pouquinhos, né, ajudado pelo campo dármico, claro, né, o campo dármico ele fica muito satisfeito quando ele vê esses movimentos em direção ao Dharma, né? Então, ajudado progressivamente, você vai mudando. E vai rezando mesmo. Oração é uma coisa importantíssima, especialmente orações bem feitas, orações bem colocadas, orações que têm como objetivo adiantar o lado do campo dármico, né? São sempre muito bem-vindas.
né? Muito bem-vindas. E o ensinamento do Vedanta, ele acaba fazendo com que as suas orações saiam de um modo muito sóbrio e produtivo, e muito amoroso. Quanto mais a gente vai enchendo o nosso HD de Vedanta, mais as nossas orações são orações fáceis de entender, de assimilar e de serem respondidas pelo campo Dharma. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente andou falando? Sobre essa sensação de culpa, de que, no fundo, o Jiva não consegue escapar do que ele está fazendo em termos de consequências boas ou ruins. Em última instância, ele sabe. É isso que isso aqui está querendo dizer. Em última instância, você sabe. Quando você está causando algum mal, o ser humano sabe. Isso é oriundo do próprio desenho de Ishvara, né? A própria perfeição da criação, ela sempre dá uma baliza. Tanto que qualquer religião possui valores muito parecidos. Se vocês forem olhar, o que são esses valores? Esses valores, eles estão expressando a sabedoria de Ishvara em relação ao Jiva ser realmente consciente e atuando favoravelmente ao campo dármico. É isso que expressam esses valores das religiões, né? Estão refletindo esse desenho perfeito de Ishvara em relação ao ser humano. Nós, com essa capacidade de discernimento, né? Inicialmente pode ser uma capacidade difícil de carregar, até mesmo infernal, só que devidamente orientada, essa capacidade começa a se desenvolver de um modo muito adequado e muito proveitoso, né? Então, a gente está aqui no Vedanta. O Vedanta é um sistema que ele desenvolve isso sobremaneira, né? Desenvolve isso de um modo maravilhoso. Então, eu vou continuar. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem até um exemplo engraçado. Eu fui no dentista há uns 3 meses e eu vi uma pessoa na rua pela qual me antipatizei. Olha que engraçado. Aí eu comecei a processar vários programas vedânticos em cima daquela relação. Vocês sabem que em alguns minutos isso corrigiu, né? Eu passei a olhar aquela pessoa com simpatia. Olha que engraçado. Olha como tudo a gente está criando, na verdade, né? Então, a gente primeiro cria inconscientemente, reproduzindo os padrões que carregamos, os pessoais e os coletivos. Depois, você pode criar adequadamente induzido, né, e entendendo o que você está fazendo, que é o fundamental. É importante a pessoa entender o que ela está fazendo. E o Vedanta, para orientar essa sua compreensão, ele é fulminante. Ele é muito, muito bom, muito preciso. Então, aí, quando uma experiência dessa termina, você assimila ela. Você vê assim, caramba, quer dizer que uma impressão que eu tenho realmente de uma pessoa é apenas uma construção fugaz e pontual. Se eu paro de alimentar as vássanas que estão erguendo essa construção, que estão embasando essa construção, ela cai. Ela cai como se fosse um castelinho de cartas, né? Se todas as pessoas que lutam tanto entre si nesse mundo tivessem a noção disso, a quantidade de conflito entre as pessoas seria extremamente reduzida. Então, eu cito esses exemplos, que são exemplos assim muito comuns, muito corriqueiros, né? Eu andei com essa pessoa, vi essa pessoa na rua e não foi com a cara dela. Tá bom, vamos olhar então com cuidado. Então, vamos ver a proposta do Vedanta, vamos aplicar isso, vamos ver se funciona, né? Então, eu cito esses exemplos muito óbvios por 2 motivos. Primeiro, que as grandes sacações que eu tive na minha vida não foi diante de grandes preleções, etc., nem nada. Foram em situações extremamente cotidianas, rasteiras mesmo, né? Aquelas que a gente lida no nosso dia a dia. E segundo, que essas situações são excepcionais para você investigar. Por quê? Porque a situação cotidiana, ela apresenta uma coisa que a gente muitas vezes não repara. Ela está estável. Olha que coisa maravilhosa. Você está numa situação estável. A sua vida está normal, a dos outros também, com as suas idiosincrasias, inerentes tanto a você quanto aos outros. Mas ali ocorre uma composição que está funcionando regularmente, né? Você vai para o dentista, você pega um ônibus, você pega o metrô, você encontra o dentista, o equipamento dele está funcionando. Em geral, o campo dármico ele apresenta condições muito estáveis, né? É natural isso, né? A estabilidade das condições é o que permite que a maior parte da vida siga
sem grandes atropelos ao longo de milhões, milhões, milhões de anos. Então, a gente pode aproveitar essa estabilidade do campo dármico nessas situações, geralmente enfadonhas, que a gente chama de cotidiano, para fazer investigações muito úteis e muito sutis, né? Usem o cotidiano, usem a coisa mais primária, mais básica que vocês têm. O resultado é muito bom, é muito surpreendente, né? Bom, aqui a gente está chegando no final do capítulo 1, e o James vai falar dos últimos 3 versos. Ele faz uma ressalva aqui que é muito importante. Ele diz assim: esses 3 versos, eles são típicos da abordagem dualista. Tá? Feita essa ressalva, né, ele tá fazendo essa ressalva para que você vá ler esses versos sabendo que eles são típicos dessa abordagem. Com isso em mente, agora a gente vai ler o seguinte: os últimos 3 versos apresentam a devoção como uma ligação emocional, pessoal, com um símbolo particular do ser. Pode ser aquele Ishtadevata, né? Aquela deidade pessoal. Essa abordagem tem certos benefícios, mas o buscador da libertação deve considerar essa abordagem como um passo temporário, ele é provisório, para uma apreciação intelectual do Lorde em todas as formas. A apreciação intelectual aqui é uma apreciação, tá, em termos vedânticos, baseada no discernimento. É isso que ele está querendo dizer com intelectual, escrito aqui. Você vai apreciar o Lorde em todas as formas, usando o quê? Inicialmente o seu discernimento. Como tudo no ser humano, sempre o discernimento. Embora a devoção dualística informal tenha certos benefícios, a gente viu ela lá em cima, são aqueles 9, né, aqueles 9 aspectos da devoção dualística informal. Ela tem os seus benefícios. Tá? Mas o buscador da libertação, não, vamos ver aqui. Embora a devoção dualística informal tenha certos benefícios, ela é basicamente atraente para pessoas rajásicas e tamásicas e pode degenerar facilmente em práticas corruptas, conhecidas como devoção vamachara. O que é a vamachara? Vamachara refere-se às práticas das doutrinas tântricas da mão esquerda, tá, gente? Que envolve o uso ritualístico de 5 itens heterodoxos, incluindo magia, vinho, mamsa, carne, matsya, peixe, mudra, o grão ressequido, e o maituna, que é a relação sexual. Tá? Por que ele fala de práticas corruptas? Bom, práticas corruptas diante do contexto que a gente está lidando. A gente está lidando com um conhecimento cuja base dele é védica, né? Sendo isso uma base védica, aqueles 5 elementos colocados lá embaixo, eles são sempre descritos como um dos, né, a ingestão de carne, de bebida alcoólica, o sexo, etc., são sempre vistos como potenciais corruptores do jiva, né? Por quê? Porque possuem capacidade de vínculos muito fortes, né? Especialmente ali o álcool, as drogas e a relação sexual, tá? Ele comentou aqui, só um comentário en passant, para a gente não confundir as doutrinas tântricas da mão esquerda com o dito doutrina tântrica da mão direita, tá? O Tantra da mão direita, ele não usa nada disso e ele trabalha bastante com discriminação, né? Eu não conheço muito bem, né? Eu sei que tem essa diferenciação, e o Tantra da mão direita, ele procura desenvolver mais a parte contemplativa do indivíduo, né? E vocês sabem que o Tantra ele se baseia muito numa sensibilização sensorial, de modo que você consiga, através dessa sensibilização sensorial, alcançar um ponto onde você consiga ser um espectador dessa sensibilização sensorial toda e não perder o foco diante dela, tá? Então, o Tantra ele trabalha muito com sentidos, dentre outros aspectos. Só para a gente fazer uma separação,
porque às vezes as pessoas comentam do Tantra e acham que tudo é dito como da mão esquerda, ou dos caminhos cinzentos, como se fala às vezes. Não é assim, como qualquer dessas abordagens indianas, existem várias correntes, e muitas delas se contrapõem umas às outras. Mas agora, voltando ao texto, o que o James está querendo dizer aqui? Vamos enxugar o que ele quis dizer aqui. Quando ele disse que a devoção dualística informal ela é basicamente atraente para pessoas rajásicas e tamásicas, a gente pode ler aqui por baixo que ela não se aplica muito a pessoas satívicas. Por quê? Porque as pessoas satívicas elas possuem uma estrutura contemplativa de discernimento mais aprofundada, né? E essa estrutura contemplativa de discernimento ela não é uma base que suporte relações pessoais por muito tempo, né? Principalmente quando é uma estrutura apoiada por um conhecimento da qualidade do Vedanta. Tá? Por isso que ele diz que é basicamente para rajásicas e tamásicas. Não se esqueçam também que pessoas rajásicas e tamásicas, em geral, estão no posicionamento de barganha com Ishvara, né? Seja lá a que nível for. A um nível mais infantil, até um nível mais elevado, né? Com uma pessoa que acabou ficando muito obcecada em ajudar os outros para ser reconhecido, não interessa isso, né? Então, é por isso que ele está falando que ela é basicamente atraente para pessoas rajásicas e tamásicas. Tá? Então, quando a pessoa ela tem algumas características de rajas dela, que ela nota que estão muito irrequietas, e ela não está muito disposta, por enquanto, à contemplação, a devoção dualística informal, devidamente orientada, pode ter um efeito muito bom numa pessoa dessa, né? Porque ela gasta aquele rajas e tamas. O que é gastar rajas e tamas, gente? É você gastar as suas vássanas que estão lastreadas nos seus impulsos emocionais, né? Então, quando a pessoa gasta isso devidamente orientado, qual é a tendência que isso ocorre? A tendência é que você comece a descambar por uma devoção não dual, né? A sublimação das emoções, né? Principalmente de cunho rajásico e tamásico, em devoção a Deus, é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. É um recurso que a pessoa devidamente orientada ela pode usar com muito sucesso. Tá? Então, não se esqueçam disso. Né? O correto uso dos pensamentos e das sensações e dos sentimentos rajásicos e tamásicos não é exacerbá-los e nem reprimi-los. É você ir trabalhando neles de modo que eles se sublimem em devoção a Deus. Esse que é o truque de você escapulir desses laços rajásicos e tamásicos. Não é incentivando eles e nem é reprimindo. Incentivando, você se afunda mais ainda. Reprimindo, você vai criar um conflito insolúvel, porque vai estar baseado numa incapacidade de assimilar a experiência adequadamente. O que eu estou querendo dizer? Você não vai estar entendendo o que está acontecendo. Né? Então, essa sublimação desses impulsos básicos em devoção é fundamental. É por isso que é interessante. A pessoa que tem uma carga dessa muito alta, ela se dedica a uma devoção formal, sabendo o que ela está fazendo. O que ela está fazendo? Ela está sublimando aquelas cargas em devoção a Deus. Isso é fundamental, é muito importante a pessoa saber disso. Bom, a adoração pessoal, pense em rendição, ele botou aqui entre aspas. Eu nunca gostei dessa palavra, rendição, né? É mais uma compreensão. A adoração pessoal oferecida a personalidades e instituições espirituais e religiosas poderosas parece inevitavelmente levar à corrupção, já que os escândalos de poder, sexo e dinheiro que incessantemente vêm à luz no mundo espiritual são indicações disso. Sim, é verdade, são indicações. Não vamos generalizar totalmente, né? Não só pode levar à corrupção, mas os devotos dualistas geralmente desperdiçam anos ignorando seus problemas e estagnados na dualidade.
pensando o tempo todo que podem satisfazer suas tendências mundanas e espirituais e que o guru ou alguma divindade pessoal, muitas vezes um santo já falecido, virá resgatá-los e libertá-los. É ilusório pensar que a libertação vem sem esforço próprio, né? Você tem que disciplinar sua mente e investigar, tem que examinar as crenças e opiniões. Que crenças e opiniões eu tenho que examinar? Você tem que examinar todas. Todas, 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 todas elas. Todas. Alguma exceção a elas? Não, nenhuma. As únicas que você não precisa examinar são aquelas que estão de acordo com valores vedânticos. Entretanto, se houver alguma dúvida, você deve procurar o que está embasando uma crença ou uma opinião, que às vezes a sua opinião e a sua crença até bate com o sistema de valores vedântico, mas será que é pelo mesmo motivo? Né? É isso que a gente tem que olhar com cuidado. Né? Como vocês notam, a gente vai se tornando uma pessoa com uma sensibilidade às nossas próprias flutuações mentais enorme. Por quê, gente? Porque a sensibilidade ela vai ficando consciente. Né? A gente vai ficando conscientemente sensível a tudo o que a gente está jogando sobre o campo dármico. No caso do Vedanta, fundamentalmente nossas crenças e opiniões. Né? A gente fica muito sensível, a gente começa a captar coisas muito sutis que até alguns anos atrás nós éramos incapazes de captar, nós éramos incapazes até de saber que estavam lá. Quanto mais captar. Isso que é investigação, isso que é autoinvestigação. É uma investigação de si mesmo, de como está funcionando o seu corpo sutil. Tá? É uma investigação em detalhes. Então, quem está avaliando os valores vedânticos, primeiro olha o contexto onde esses valores estão aparecendo. Né? Qual é o contexto dos valores vedânticos para nós, especificamente? É um contexto que vai favorecer a sua liberação. Tá? Esse que é o fundamental. Então, todos os valores que a gente está aqui elegendo como nosso rol de valores fundamentais, eles têm essa base, liberação, né? Transcendência dos gunas. Olha essa palavra, transcender gunas. Quer dizer que, muito embora você veja os gunas atuando, inclusive em termos de pensamentos e sentimentos, você está ciente deles, do momento em que eles aparecem, os efeitos que eles vão gerando até eles cederem. Tá? É isso que a gente está fazendo o tempo todo, ininterruptamente, com qualquer coisa. Quando você perde a linha, não é para ficar perdendo tempo na sua memória. Né? Você vai investigar isso depois, quando vier uma situação adequada. Né? Não desperdice a situação que está vindo agora, pelo potencial que ela tem de liberação em cima de suas vássanas mais vinculativas. Né? Então, tem que estar sempre disponível para o que está acontecendo. É assim que as investigações mais poderosas ocorrem. Por quê? Porque elas mobilizam você na hora e sem as suas defesas de justificativas, etc. Ou seja, se você já tem uma vássana ruim em relação a um acontecimento, a determinadas pessoas, naquela hora, você estando disponível, você vai vê-la surgindo e você vai acompanhar esse processo todo de modo consciente, checando com o conhecimento vedântico que você tem disponível para que aquela investigação tenha sucesso, para que isso seja assimilado e passe a fazer parte de você. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquele ciclo de upload de vássanas e download, ele é modificado aí. Né? É assim que você vai modificando essas coisas. É claro que é importante você mexer com a memória também, você lidar com tudo isso, mas a sua disponibilidade para as coisas que estão ocorrendo é muito importante na investigação, muito importante. Né? Não se esqueça que o que está ocorrendo é Ishvara. Né? É como Ishvara está aparecendo para você, né? Sendo você mesmo Ishvara. Você é uma modulação de Ishvara que está avaliando com discriminação, com discernimento,
o Ishvara que está aparecendo, que você diria assim, diante de mim. Não esqueça que você está lidando com o próprio Ishvara o tempo todo, né? Então, essa disponibilidade ela é muito grande. Sempre que você vê uma situação, vem logo na sua mente, olha como o Ishvara está aparecendo. O que Ishvara está querendo mostrar para mim? Né? Vamos ficar de olho. Olha como é que eu, uma modulação de Ishvara, estou, né, interagindo com isso. Esse momento para a investigação, ele é muito, muito importante. Ele é fundamental. Então, o James termina aqui esse parágrafo. É ilusório pensar que a libertação vem sem esforço próprio. Qual é o esforço próprio? É esse que a gente está falando, né? Você tem que disciplinar a mente e auto-investigação, examinando crenças e opiniões. Qualquer situação que a pessoa entre na vida, ela vai estar sempre emitindo crenças e opiniões. Sempre. Como é que ela faz isso? Através de pensamentos, né? Fundamental. Então, você saber o seu mapa de pensamentos é fundamental para que você investigue. Porque quando você sabe o seu mapa de pensamentos, você sabe aqueles que estão se repetindo, aqueles que são vinculativos, né? Você está fazendo um inventário e está vendo como aquilo ocorre em várias situações. Bom, agora ele vai falar um ponto que é muito bacana, né? A devoção formal, essa ensinada pelo Vedanta, ela instiga, ela estimula você a uma profunda apreciação de Deus em tudo. Aí a gente chega num ponto de devoção que é muito bonito, muito bonito. Eu sou o gosto da água, né? Eu sou o esplendor da lua e do sol. Eu sou o Om em todos os Vedas. Eu sou o som no espaço. Não há nada fora de mim. Eu sou a masculinidade dos homens. Além disso, eu sou a fragrância da terra. Eu sou o calor do fogo. Eu sou a vida em todos os seres. Eu sou a austeridade dos ascetas. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 9. Né? Apreciação de Deus em tudo. O que é essa apreciação de Deus em tudo? Vamos deixar o que é essa apreciação de Deus em tudo para você mesmo, né? Para você ir fazendo isso aqui o tempo todo e vai vendo o que é esse apreciar de Deus. Esse apreciar de Deus não é algo que está vinculado especificamente ao que você chama de meus gostos e desgostos, não. Essa apreciação, ela começa a ocorrer à revelia dos seus gostos e desgostos. Por isso que é muito bonito. Por isso que é muito bonito. Por isso que ele fala tudo isso aqui, ó. Eu sou o gosto da água, eu sou o esplendor da luz do sol, eu sou o Om em todos os Vedas, eu sou o som no espaço, a masculinidade dos homens, sou a fragrância da terra, né? Eu sou a salinidade do mar, né? Eu sou o brilho dos raios. Aonde você olha, veja Ishvara. Porque sabe por quê? Porque é a verdade. É tão simples, é o óbvio. Não há nada que você possa tirar disso, né? Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então não há nada que escapula disso, impossível. Essa apreciação, de novo, eu vou deixar claro aqui, não espere que essa apreciação corresponda a uma ideia que você tem de gosto. Não. Quando ela surgir em você, ela vai ser muito surpreendente, porque ela surge à revelia dos seus gostos e desgostos. A revelia, ela não tem nada a ver com seus gostos e desgostos, por incrível que pareça. Tá? Por incrível que pareça. Ela surge, ela brota, ela cada vez ela jorra mais. Ela jorra tanto a ponto de deixar seus gostos e desgostos completamente irrelevantes. Anotem isso, porque isso ocorre. Entendeu? Irrelevante. A apreciação ela chega num ponto onde suas preferências se tornam irrelevantes. Quando isso ocorre, essa apreciação ela vai ficando ininterrupta, né? Ela não depende mais de situações e nem de mais nada. A devoção não dual é a base da prática do Karma Yoga e da Upasana Yoga, que levam diretamente à libertação.
E como Ramana Maharishi diz em Upadesa Saram, verso 5, esses versos aqui de Ramana foram incorporados na tradição do Vedanta, né, pela precisão, pela beleza deles, pela verdade que eles transmitem. Né? Olha que bonito isso. Servir ao mundo, estar disponível ao mundo, né? Estar interessado no mundo, estar interessado, né, nesse Ishvara aparecendo em você o tempo todo, né, a revelia dos seus gostos e desgostos, com a atitude de servir ao Lorde, é a verdadeira adoração a Deus, que é o possuidor das formas óctuplas, né? Éter, fogo, ar, água, terra, sol, lua e seres vivos. As pessoas fazem perguntas, bom, o que tem isso a ver com lua, etc. Isso eu não tenho como responder. Talvez pessoas que conheçam melhor, né, esse panteão, né, de símbolos do hinduísmo consiga responder melhor o que é isso. Mas o que é mais interessante é isso aqui, ó, servir ao mundo com a atitude de servir ao Lorde. Ou seja, o que é servir ao Lorde? É a própria postura do Karma Yoga. Né? Quando você entende que os frutos das suas ações eles são dados pelo campo, eles são fornecidos, gerados pelo campo, a revelia das suas intenções e quereres, você, quando isso é compreendido e assimilado, você está naturalmente servindo ao campo. Naturalmente. Você não precisa ficar forçando isso. Basta você estar diante de qualquer situação com essa ideia. Os frutos dessas ações pertencem ao campo, né? Não pertencem a mim. Você automaticamente está servindo ao Lorde. Por isso que a Ramana diz, essa é a verdadeira adoração a Deus. Né? É você se colocar na relação com Deus do modo apropriado. Ao invés de ser aquele indivíduo egocentrado que está barganhando um benefício pessoal, não. Você agora entendeu que o centro do campo dármico é o próprio campo dármico. Então é engraçado, porque no fundo o campo dármico é um centro que não tem um centro localizável. Ele está em qualquer situação que você esteja. Né? Você nunca é o centro, o Jiva nunca é o centro de nada. Né? Nunca. A ele é dada a faculdade de compreender isso e agir de acordo. Agir obrigado? Não, agir por compreensão, e nessa hora a compreensão ela é igual a amor. Então, não há separação entre conhecimento e amor. Não há entre devoção e investigação. Né? As separações, elas ocorrem meramente para fins didáticos, não para efeitos práticos. Meramente didáticos. Só para isso que serve essa separação. É só para adiantar o seu lado. Se você é um cara muito devocional, essa separação não vai ajudar você a olhar para a autoinvestigação. Opa, uma autoinvestigação. Se você é um cara muito cerebral, como eu já fui, né, a devoção vai mostrar você outra coisa. Opa, você tem uma relação com Deus, cara. Isso pode parecer surpreendente para as pessoas. Você está se relacionando com Deus o tempo todo. Mesmo que você não queira, não entenda, tente tapar o sol com a peneira, não tem jeito. Né? Só para efeito didático. Né? Então, lindo esse verso de Ramana, servir ao mundo com a atitude de servir a Deus. É a verdadeira adoração. Né? Reparem que é uma adoração que não tem um objeto definido. Né? Porque se estamos falando de Ishvara, ele aparece como tudo. Então, não está definido. Porque as nossas impressões sensoriais conseguem apenas trabalhar pequenos recortes, não é? A gente não tem essa limitação de desenho. Então, cada recorte que você trabalha, no fundo, é sempre Ishvara. Né? Então, olha como isso desvincula o indivíduo de uma atitude egóica. O que é mais importante agora é Ishvara, não é ele. Ah, mas o indivíduo tem algumas visões, as pessoas podem comentar, mas aquelas pessoas que têm algumas visões sobre Ishvara, X, Y, Z, não importa. Tá? Não se preocupe com isso.
Basta que você veja em todas as situações sempre Ishvara. Situações que te agradam, que não agradam, não importa, né? E sempre saber o seguinte, cara, se Ishvara ele cuida de buraco negro, se ele cuida da respiração, das mitocôndrias, das bactérias, se ele cuida das explosões atômicas, velho, ele está cuidando de você do jeito que tem que ser cuidado, né? Bate aí uma necessidade de bom senso, né? De uma correta avaliação da coisa, né? O cuidado sempre existe, é porque às vezes a gente não entende como cuidado, né? Por quê? Porque aí vem impressões egóicas. Pô, não estou sendo bem cuidado, né? Eu tive um dia ruim, mas de repente esse dia ruim é ótimo. E tem uma brincadeira também, né? Todo mundo paga seu pato, né? Tem dias que o campo d'árbitro pega você para pagar pato mesmo. Faz parte, gente. Né? Que nem aquelas brincadeiras de polichinelo de criança, que todo mundo passa na bolacha. Ocorre. É assim. Tem esse tipo de funcionamento, né? É um funcionamento do campo dármico que ele não favorece as cristalizações egóicas, né? Quando ocorre a cristalização egóica, a relação com o campo dármico fica conflituosa e repleta de dor, né? Então, o que isso está querendo dizer? Que o campo dármico não favorece isso, né? Se você for brigar com o campo dármico, você vai viver sofrendo, né? Então, o campo dármico ele te dá esses recados, ele conversa com você o tempo todo. Ele diz, pô, meu pequeno, eu sei que você pensa assim, mas eu não posso ser outra coisa além do que eu sou, né? Então, é a gente que tem que fazer a nossa sintonia com isso, não o contrário. A sintonia contrária seria impossível. Seria a própria impossibilidade da existência da vida e da manifestação, né? Como é que vai ter sintonia com cada vontade egóica? O ego, no fundo, ele é só a ideia que você acha que você tem de como você deveria ser, né? Em termos funcionais, é isso que é o ego. É uma ideia que eu tenho de como eu deveria ser, né? Mas, graças a Deus, Deus não dá a mínima para isso, né? Graças a Deus, porque se ele desse a mínima para isso, aí a vida seria impossível, né? Então, pulsões egóicas é só isso, é só uma ideia. Eu acho que isso é bom para mim. Como é que você sabe? Hoje em dia, já com o tempo que a gente tem de vida, quantas vezes a gente hoje em dia vê que coisas que a gente queria um determinado número de anos atrás teriam sido extremamente prejudiciais, né? Como é que a gente acerta isso? A gente diz, puxa, se tivesse ocorrido conforme eu quisesse, seria um desastre, né? Seria um desastre. Bom, diante de tudo isso que a gente falou, vocês querem comentar alguma coisa, trazer alguma impressão dessa vida cotidiana, né? Que hoje em dia eu acho ela simplesmente fantástica, um mistério incrível, maravilhoso de ser vivido. Vocês querem trazer alguma coisa dessa impressão tão básica da vida, alguma brincadeira que vocês estão fazendo, algum desfazimento de imagens, para ver como é que tudo é apenas imagem mesmo? Gente, tenho só um detalhe, algumas imagens são muito fortes, então o desfazimento delas pode ter impactos incômodos, psíquicos e físicos, tá? E energéticos, né? Mas Deus é muito sábio e ele te dá a coisa na medida em que você pode ir apurando, você pode ir suportando para dissolver a coisa, né? Ô, Alguém quer? Alex. Oi, Oi. fala, Estela, boa noite. Boa noite para todo mundo. Uma coisa que você falou, né, que se a gente está aplicando no dia a dia e vendo assim, né, que Deus é tudo, Ishvara é tudo. Então, o que que eu estou trabalhando comigo ultimamente? Não reclamar de nada, porque tudo é do jeito que tem que ser. Então, quem sou eu para reclamar que choveu, que deixou de chover, que está frio, que está quente, que fulano falou ou que deixou de falar, as atitudes, tudo é perfeito. Então, eu não tenho moral para querer reclamar do que quer que seja. A gente tem que fazer como você está falando. A gente observa e a gente caminha no mundo de uma forma com o Karma Yoga mesmo, né? A serviço do mundo.
Então eu não tenho que reclamar de nada, está tudo perfeito. É esse o trabalho que eu tô seguindo agora, para dissolver esse ego, né? Ah, isso daí não é bom, aquilo... Não, tudo é bom. Tudo é Aham. Deus, né? É isso Tudo é aí. Deus. Tudo é Deus. Tudo é para o bem de Deus. Né? Como dizem, né? Tantas escrituras, né? De tantas religiões. Tudo concorre para o bem do mundo. Né? E a gente também tem que, aquilo que você falou, né, Estela? Os nossos gostos e desgostos são coisas tão pontuais, né? E a gente não consegue ter, na nossa perspectiva limitada, né? Como é que isso vai se desdobrar ao longo de tanto tempo, né? Nossas atitudes, etc., ao longo de gerações, né? Então, daí vem a confiança em Deus. Não, tudo concorre para o bem de Deus. Nós fazemos a nossa parte, claro, que nos cabe, né? Mas a gente sabe que, no fundo, a batuta, né, a regência do negócio é Deus. O regente é Deus, os músicos são Deus, os instrumentos são Deus, a música é Deus, a pauta é Deus, a plateia é Deus, o ar é Deus, o som emitido é Deus, a cadeira é Deus, o esgoto do cenário é Deus, a iluminação é Deus, o tempo É, todo. o que me fez ficar pensando nisso é uma frase que você falou, Brahman, experimentando Brahman em Brahman. Então eu fiquei contemplando isso e aí a gente cria uma outra visão, uma outra coisa. Então reclamar como? Se eu sou Brahman, estou experimentando Brahman em Brahman, não posso reclamar de nada. É verdade, é interessante, né? Brahman, em Brahman ocorre o Jiva, Ishvara e o mundo, né? Então, em inter-relação. Então, a gente pode dizer, né, apesar da escritura dizer que Brahman ele não é um experimentador, a gente pode dizer que a experiência e todos os constituintes dela ocorrem em Brahman, né? Então, a gente pode dizer assim, no fundo é ser, experimentando ser, em ser como ser, porque a gente não consegue tirar nada do ser, né? Nem colocar nada, nem tirar nada. Isso leva a algumas frases muito engraçadas, né? Onde você substituiria qualquer nome por Brahman ou ser e qualquer verbo também. Então, Brahman, Brahmaneia, de Brahman para Brahman. Né? Essas brincadeiras são legais, porque você desconstrói o vínculo que a gente tem, né? Em vez de ficar dizendo, eu caminhei até a loja, Brahman, Brahmaneou por Brahman até Brahman. Né? Essas brincadeiras, parecem brincadeiras assim, semióticas que a gente faz na cabeça, mas elas têm um poder de desconstrução muito bacana. Né? E você está experimentando essa desconstrução, né? Ela é prática, isso é que é bacana, né? Você é uma das pessoas que eu vejo que está brincando muito com isso. E depois de um tempo vai ficando bacaninho, não fica? É como se você tivesse ali é como se a coisa começasse com uma espécie... Vê se é assim, olha. Começa com uma espécie de disciplina, depois vira uma coisa lúdica, não vira? Pois todo mundo vai dando essa posição, né? No começo você bota aquela força, né, para o barquinho mudar a posição da vela, mas depois vai ficando lúdico, né? Muito lúdico. E você começa a achar graça, né? Como é que se complicou com tanta coisa tão boba? Né? É isso aí mesmo, Estela. Bacana. Bacana ver essas coisas práticas, simples, sendo aplicadas, né? Então, essa é a beleza do Vedanta, né? Você não precisa de um ritual, você não precisa de nada complicado, você vai no seu dia a dia mesmo, né? Limpando aí as poeiras de casa, né? Vai fazendo sua barba, comprando aí as coisas na farmácia, conversando com os outros. Esse é o encanto dessa coisa toda mesmo, né? Cada um vai chegando às suas conclusões, e o que é engraçado é que, em última instância, o efeito prático disso é o mesmo, e quase todo mundo, né? Isso que é bacana. Deixa eu só conectar aqui o computador na bateria. O efeito prático ele acaba sendo o mesmo.
Mesmo pessoas que não usam esse determinado tipo de sistema como Vedanta, né, porque existem outros meios de conhecimento. A humanidade é farta e muito antiga, né? Então, tem muita coisa por aí que a gente não sabe. Mas a gente nota assim, um consenso, né? Tanto que os valores preconizados pelas religiões são basicamente os mesmos, né? A gente vai reparando esse consenso. Bem, é muito bom esse comentário da Estela, eu espero que incentive todo mundo a isso mesmo, né? No começo você força um pouco a barra, está confiando na escritura, é o que a gente chama de Shraddha, né? No Vedanta, você confia na escritura, mesmo que você não tenha assimilado aquilo adequadamente, e você aguarda. O que é isso? É uma fé pendente, ou seja, essa fé na escritura, ela está em razão direta com a sua comprovação no seu dia a dia da veracidade dessas escrituras. É aquela coisa, eu confio e pago para ver. E funciona. Funciona. Muitos estão assinando embaixo. Eu sou um deles, vejo que a Estela, o Henrique, o Alexandre, várias pessoas estão, Marcelo, as pessoas que estão aqui nesse pequenino grupo, eu tenho certeza que eles estão verificando isso de um modo muito contundente, né? Muito contundente. O que a gente achava que amor não é exatamente amor, é engraçado, né? O que você achava que era amor? Não é exatamente amor. Amor é uma coisa muito mais ampla e abarcante do que essa vontade, né, que a gente tem de que as coisas correspondam ao que a gente acha que é o certo. Né? Amor é uma coisa muito ampla, no amor cabe tudo. Você só consegue olhar para as desgraças humanas assim, desse ponto de amor mesmo. Aí você olha, e aí você vê toda essa desgraça humana como uma mera incapacidade de compreender Deus. Essa que é a verdade, né? Aí alguns evangélicos dizem, né? Está faltando Deus na sua vida. Se você abstrair todo o contexto dogmático dele, está certo, né? Cara, pô, estou na desgraça, está faltando Deus na sua vida, irmão. Mas está mesmo. É engraçado isso, de verdade. No Vedanta, a gente olha isso de um ponto de vista muito amplo, né? Bastante impessoal. Agora vem aquela pergunta, né, que todo mundo faz, né? O que não é Deus, né? Aquilo que a gente estava falando, né? E o que não é Ishvara, né? Isso me lembra uma coisa engraçada. Uma vez eu estava em Juiz de Fora, na casa da minha sogra, eu dormi lá, aí tocou a campainha, aí passaram ali dois pastores, né, batistas, muito simpáticos, educadíssimos, ótimos. Aí um deles me perguntou assim, você já ouviu falar de Deus? Aí eu olhei para ele e disse assim, pastor, meu querido, é a grande piada cósmica, a grande brincadeira, né? Deus encontra Deus em Deus, perguntando para Deus se Deus conhece Deus. Aí ele riu. Eu não sei o que aconteceu com aquele cara, mas ele deu uma boa gargalhada. Já o colega dele ficou sério olhando para mim. Ficou olhando para mim, pô, qual é desse cabeludo esquisito, né, que me fala uma bobagem dessa? Mas o amigo dele deu uma boa gargalhada, como quem dissesse, pô, é mesmo, né? O que não é Ishvara? O que não é Deus, afinal de contas? Né? O como? Deus é onisciente, onipotente, o quê? Você, ser humano, vai encontrar uma exceção a isso? Né? Vai usar a sua mente espetacular para tentar inventar uma coisa que não existe? Algo fora daquilo que é tudo? Olha que coisa mais sem contrassenso, né? Então, olha só. Se alguém perguntar o que é Deus, a gente responde, meu amigo, e o que não é Deus? Né? No entanto, ver Deus em todas as coisas não é o fim da sua história espiritual. Para ser livre e amar a si mesmo e aos outros incondicionalmente, sem exigências, você precisa da devoção que está além de todas as formas. Sensacional essa frase, né? Você precisa entender que você é o ser ilimitado e que você é o amor que cria, sustenta e destrói e recicla todo o cosmos. Com confiança, você deve dizer,
assim como Krishna no Gita, no capítulo 10, verso 20. Abre aspas, diz Krishna, eu sou o ser que reside no coração de todos os seres. Eu sou o começo, eu sou o meio e eu sou o fim de todos os seres. Krishna usou aqui uma linguagem mais poética, eu sou o ser que reside no coração de todos os seres. Posteriormente, no próprio Gita, ele vai dizer que é aquele que vê todos os seres em mim. Olha que bacana. Aquele que vê todos os seres em mim e eu em todos os seres, esse é meu querido. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Não tem dentro e não tem fora. Né? É não dual, total. Aquele que vê todos os seres em mim, ser, eu Brahman. Aquele que vê todos os seres em Brahman e Brahman em todos os seres, esse está vendo corretamente. Então, aqui ele usou uma linguagem mais poética, eu sou o ser que reside no coração de todos os seres, e posteriormente ele estende isso completamente. Né? Aqui faz a gente voltar, né, para aquelas impressões de interioridade. Mas posteriormente, quando ele fala que é aquele que vê o ser, que vê os seres nesse ser, aí ele está eliminando, né, qualquer diferença que tem entre os seres, está reduzindo tudo a um ser só. Essas são as reduções do Vedanta. Você vai sempre reduzindo a uma categoria ampla. A categoria ampla, que não tem como ser objetivada, é a consciência ser Brahman. Tem um comentário aqui, eu acho que é do Henrique. O que ele falou aqui? Primeiro, o Henrique falando, né? Eu percebi que a tela, eu, não era o filme, o mundo. O Henrique, então, ele está contando aqui que ele fez uma separação inicial aqui, tá? Para ajudar ele. Olha que bacana, é isso mesmo. Ó. Primeiro, você vai botar as coisas no lugar. Você está misturado com o mundo. Então, primeiro, você percebe, a analogia que ele usou, que a tela, que é ele, Brahman, não era o filme, o mundo, as imagens que aparecem na tela. Então, ele fez a separação fundamental para a investigação. Vocês pegaram o passo? Esse é um passo muito comum que ocorre nas pessoas que estão investigando. Né? Primeiro, o cara nota que tem uma separação entre sujeito e objeto. Então, ele diz, eu não sou essa vida que está sendo tocada, eu não sou essa personalidade, né? Eu não sou esse corpo, eu vejo esse corpo mudar. Depois, quando isso fica claro, com a investigação e com uma base de devoção sempre, ele percebe que não existe separação entre a tela, eu e o filme mundo. Né? Olha que bacana. Inicialmente, o indivíduo diz assim, ó, eu e os objetos. Aí ele separou. Aí depois ele olha os objetos e diz assim, opa, esses objetos são eu, mas eu não me limito a esses objetos. Eu não sou esses objetos. É esses passos que ocorreram aqui com ele. Né? Esses são passos clássicos mesmo. Tem outras entradas aqui que ocorrem assim, mas esse aqui é um clássico mesmo do Vedanta, esse tipo de salto. Primeiro, a separação didática para consertar a percepção. A percepção está errada. Eu sou esse corpo. Eu estou sentindo isso. Essa é a percepção errada. Tá? Aí ele separa. Não, tudo isso são objetos ocorrendo em mim. Aí ele olha e diz assim, caramba, isso que eu estou chamando de objeto sou eu. Né? Então, primeiro você faz uma redução para separar e depois você estende o resultado, que é você. Aí você diz assim, esse mundo é eu, só tem eu. Né? A própria dimensão nítya, insenciente, sou eu. Bacana, bacana, Henrique, é isso aí mesmo. São os passos, né? Primeiro, o cara conserta a percepção dele, ajeita ela, torna ela apta para devoção não dual, para investigação, e depois ele vê que esses objetos são ele. Perfeito, é isso mesmo. Só conferindo, só dando aí validade, né, a incrível veracidade das escrituras, né? Como são grandiosas, como são maravilhosas. Então,
Aí ele continua aqui, o James. A devoção não dual, constantemente tendo em mente a unidade de todas as coisas, leva ao amor a Deus, que é o amor próprio, porque Deus não é diferente de mim. Esse é o verdadeiro amor próprio, né? O amor próprio verdadeiro é quando o ser nota que tudo é ser e que sempre foi assim, né? Esse é o verdadeiro amor próprio. Nesse ponto é diferente do amor próprio, falado na psicologia tudo, que é um amor a um ego bem ajustado, né? É um ego bem ajustado, é um objeto achando que ele realmente ama as coisas que esse objeto valoriza, em termos de personalidade. E não é isso, né? A devoção não dual, ela simplesmente mostra que só há Deus, né? E Deus não é diferente de mim. Eu sou Deus. É isso que a devoção não dual mostra, né? Só há Deus. É o que nós chamamos de devoção não dual. Todas essas outras devoções objetais, elas são sombras e derivações dessas causadas pela ignorância de si mesmo, né? São projeções, tá, de Satya e Nitya. Tá? O amor egóico, ele é uma projeção não verificada de Satya e Nitya. Tá? Mas ele deve tudo a essa fonte, Satya, né? Que aparece na manifestação como amor incondicional. Bem, que engraçado, né? Acabou o capítulo 1. Não esperava. Eu revi isso aqui há algum tempo. Então, a gente parte logo para o capítulo 2 ou alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente já começa no número 2? Vocês estão com o número 2 aí à mão? Então, vamos começar o número 2. Vamos lá. Deixa eu puxar ele aqui. Está aqui, capítulo 2, revisto. Esse aqui começa com um título, porra, espetacular. Eu estou meio bobo assim, porque eu estou meio tomado de devoção já faz algum tempo, e eu não sabia que é tão bom ser devoto, sabe? Quando você vira um devoto consciente, acho que é a coisa mais bonita que pode acontecer com uma pessoa. Aí você fica meio bobo, mas você fica meio bobo por um bom motivo, né? Você fica um bobo feliz, mas conscientemente feliz, né? Você abobalha conscientemente. Aí fica contente de graça, né? Capítulo 2. A glória da mais alta devoção, a glória da devoção não dual, a glória da devoção que não quer mais saber de barganhas, porque não precisa delas, porque entendeu que essas barganhas eram meras projeções ilusórias, né? Todas essas barganhas se deviam ao fato de você não saber que ou quem você era, né? Então, essa é a mais alta glória, né? Quando você para de correr atrás dos objetos e vê que, no fundo, esses objetos sempre foram você. A glória da mais alta devoção. Bom, vamos começar aqui. O capítulo 2 destaca que o amor não dual é superior ao karma yoga e à autoinvestigação. No entanto, uma vez que o amor não dual não pode ser alcançado sem a prática do karma yoga e da autoinvestigação, um devoto que tenta ignorar esses meios essenciais não vai ter sucesso. É como se o amor não dual fosse a coroação do karma yoga associado à autoinvestigação, né? Agora, olha que interessante. Quando eu falo de karma yoga, eu estou falando de devoção a Deus, não estou? De um modo impessoal, não é mesmo? Karma yoga é devoção a Deus de modo totalmente impessoal, né? E autoinvestigação é Gnana Yoga, então é autoconhecimento. Então, devoção mais autoconhecimento
leva ao amor não dual. Essa que é a belíssima equação que o Vedanta preconiza para os jivas que estão interessados na liberação, né? Devoção a Deus mais autoinvestigação é igual ao amor não dual. Por isso que ele escreve aqui. Uma vez que o amor não dual não pode ser alcançado sem o Karma Yoga e a autoinvestigação associadas uma com a outra, um devoto que tenta ignorar esses meios essenciais não terá sucesso, né? Ele pode se tornar um bom karmi yogi, pode se tornar um bom karmi yogi, e pode se tornar um bom autoinvestigador. Mas esse amor não dual aqui, ele não vai ser a coroação desse processo. Se o indivíduo fica só na autoinvestigação, ele vai conhecer muito do ambiente sutil dele, do corpo sutil dele, até mesmo do corpo causal. Ele vai estar ciente, inferencialmente, do corpo causal, ele vai estar ciente disso, mas ele vai estar fechado nele mesmo, porque ele vai estar trabalhando o tempo todo só com as impressões dele. E se o indivíduo permanece somente um karma yogi, ele permanece na posição dele de fazedor. Vocês estão vendo como é que a coisa vai sendo montada? Ele permanece como um fazedor dármico, mas ele ainda tem a impressão de que ele está fazendo alguma coisa. Então, muito embora ele já tenha abdicado dos frutos por pura compreensão, ele está agindo como se fosse uma entidade fazedora. Quando esses dois são associados, a entidade fazedora ela é varrida pela devoção, né? E quer dizer, é o contrário, a entidade fazedora do Karma Yogi ela é varrida pela autoinvestigação e a investigação existente no investigador, que ele está lidando com o corpo sutil dele, ela é situada adequadamente num ambiente de devoção e de serviço ao campo dármico. Então, um compensa o outro, né? De modo que o Karma Yogi não se torne apenas um fazedor, não se veja apenas como um fazedor, e o autoinvestigador não se veja apenas como isolado no seu próprio campo de entendimento, do seu próprio corpo sutil, o que tornaria ele um indivíduo meio elipsoide, né? Ele ficaria gerando em si mesmo. E o Karma Yogi continuaria achando que é um fazedor. Então, um anula os vícios um do outro. Por isso que eles coroam na devoção não dual. Por isso que isso resulta na devoção não dual. 25. A devoção Advaita não dual é superior ao Karma Yoga e ao Gnana Yoga. Assim diz Narada. Caramba, esse livro aqui é pura devoção não dual. Karma Yoga e Gnana Yoga são caminhos ou meios, enquanto o autoconhecimento é o destino. Entre os meios e o fim é sempre superior, porque tomamos os meios para o bem do fim, a convicção inabalável de que eu sou a consciência ilimitada. O Gita, capítulo 7, versos 17 e 18, os famosos versos 17 e 18, diz que uma pessoa sábia, alguém exclusivamente dedicado ao serviço devocional, é superior a alguém que pratica autoinvestigação. Uma pessoa faminta prefere comer em vez de sentar e olhar para a sua comida. Inegavelmente, há prazer em antecipar uma bela refeição, mas o maior prazer acontece quando você se torna um com a sua refeição. Não há separação real entre Jiva e Ishvara. Gente, isso é uma coisa que vale a pena contemplar profundamente, viu? Não é eu e Ishvara. Você tem que entender que você é uma modulação de Ishvara. O Jiva ele é uma modulação de Ishvara. Não há separação real entre Jiva e Ishvara. Ambos são consciência pura não dual. A identidade entre Jiva e Ishvara é mostrada através da autoinvestigação. É o recurso que temos para mostrar essas três reduções. Inicialmente eu estou em Jiva, Ishvara e Jagat, o mundo. A minha primeira redução é quando o Vedanta diz que Ishvara
além de ser o princípio ordenador do mundo, ele fornece a causa de projeto do mundo e a causa material. Então, o mundo, ele também é Ishvara. Aí você fez a primeira redução dessa tríade. E já não tem Jiva, Ishvara e Jagat. Agora é só Jiva e Ishvara. A redução seguinte é pela autoinvestigação. Quando a autoinvestigação, ela evidencia o ser, né, que tanto Jiva quanto Ishvara são. Muito embora Jiva e Ishvara possuam prerrogativas completamente diferentes. A equação não fecha, né, botando Jiva igual a Ishvara, se você for levar em conta os sistemas refletores de cada um. O sistema refletor do Jiva é o corpo sutil. O sistema refletor de Ishvara é Maya. Então, se a gente for levar em conta só essa equação, sem, né, reduzir tudo ao ser, a Brahman, comum a ambos, a gente não consegue fechar essa equação. É por isso que a autoinvestigação é fundamental, porque ela fecha isso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse verso? A devoção Advaita é superior ao Karma Yoga e ao Gnana Yoga. Na verdade, ela é resultado dos dois, né? Como a gente viu acima. Bem, verso 26. Narada diz, afinal, o amor não dual é fruto de todos os nossos esforços. Bonito isso, né? Ou seja, você tem que usar no mundo aparente, você, entidade aparente, tem que usar no mundo aparente a sua aparente prerrogativa de um livre-arbítrio aparente para resolver as suas aparentes contradições e suas aparentes separações. Então, o Vedanta trabalha onde há confusão, onde há dúvida, onde há necessidade de investigação. O Vedanta, então, é mais um objeto de Nitya que sacrilégio, é mesmo. É isso mesmo. O Vedanta é mais um objeto em Nitya destinado a desfazer a confusão em Nitya. Em Nitya, você vai desfazer a confusão em Nitya. É isso que o Vedanta faz. Né? Por que, como começa o comentário do James na introdução do Panchadasi, né? Porque o mundo não é o que parece ser, o Vedanta existe. Né? Como o mundo, na verdade, ele é uma coisa que ele não parece ser, você tem que ter algo que desfaça isso. Então, tudo isso decorre do seu esforço. Qual é o seu esforço? O seu esforço é ler essas escrituras, tirar suas dúvidas e aplicá-las na sua prática de modo intenso em tudo. Em tudo. Cada vez você vai aplicando mais. Primeiro aplica onde você tem mais facilidade. Começa pelo fácil. Vai aplicando onde você tem mais facilidade. Depois vai aplicando onde as coisas são um pouco mais difíceis. Né? Aproveite os momentos de estabilidade da sua personalidade para aplicar em coisas fáceis. Quando vier os momentos difíceis, você vai estar pronto. Eu assino embaixo. Você vai estar pronto e você vai conseguir investigar no momento incrivelmente difícil. Vai mesmo. Então, diz aqui Krishna, no 6º capítulo do Bhagavad Gita, verso 46. A pessoa liberada é maior que qualquer asceta e até maior que um karma yogi. E não é só isso. Ele ou ela é maior do que a pessoa que sabe quem ela é, mas ainda tem que firmar o autoconhecimento. A pessoa está fazendo o quê? Ela está no nível de asana, está firmando o autoconhecimento. Portanto, procure tornar efetivo o autoconhecimento. Quando o autoconhecimento se torna efetivo, naturalmente vem o amor não dual. Uma pessoa liberada, em oposição a uma pessoa autorrealizada, desfruta de uma consciência que inclui a percepção do corpo, inclui a percepção da mente, sentidos e ambiente, não exclui nada, mas permanece não identificada com eles.
O que permanece não identificada com eles? O indivíduo sabe o que ele é. Eu sou o ser. Né? Eu sou a testemunha imutável que sabe de tudo isso. Mas eu não descarto nada disso. E, em última instância, eu sei que a percepção do corpo, o corpo, a percepção da mente, a mente, os sentidos, a percepção deles e tudo são eu também. O conhecimento, eu sou existência, consciência ilimitada, foi totalmente assimilado, porque não há senso de separação. Né? O pensamento de separação não alimenta essa pessoa mais. E há um senso palpável de satisfação, que se expressa como amor por todos e por tudo, incluindo amor pelo seu próprio ego defeituoso. Quem ama conscientemente o seu próprio ego não tem problemas em apreciar e amar o ego dos outros. É tudo a mesma coisa. Todos eles se movem de um modo parecido. É claro que se você está diante de um ego muito daninho, aí você vai manter distância, porque você está, né, de uma certa forma, gerindo o corpo, ajudando a gerir, está associado. E uma companhia muito daninha pode atrapalhar bastante. Mas isso não quer dizer que você não vai estar vendo lá o que você é. Só que com certo equívoco. Né? O fato daquele ego estar equivocado não retira dele o mesmo status que você tem. Né? Ali é meramente uma questão de equívoco. O devoto não dual está livre do amor por objetos. E ele está igualmente livre para amar objetos. Porque o amor incondicional não dual, ele é fruto de si mesmo. O amor incondicional não dual, ele basta a si mesmo. Ele não procura mais nada. Né? Ele sabe de si mesmo, ele basta a si mesmo. Ele irradia por si mesmo. Né? Uma pessoa dessa, ela compreendeu vivencialmente, integralmente, que ela que colore os objetos com amor. Ela que colore o dia com amor. Esse devoto é ainda maior que uma pessoa nobre, que sabe intelectualmente que ela é o ser. Né? Por que ele está igualmente livre para amar objetos? O que é ser livre para amar objetos? Né? Alguém arrisca? O que é ser livre para amar objetos? Ele não vê separação, né? Ele não vê separação e ele não vê dependência. Porque quem não vê separação não vê nada dependente de nada. Né? Por isso que ele pode amar objetos livremente. Né? Ele não vê separação, então ele não vê dependência. Se não há uma coisa diferente da outra, como é que pode haver dependência? Nem dependência, nem quereres, nem não quereres. Exatamente. A fala do Arlindo de meras preferências, né? Ele fala de preferências e não preferências, né? A pessoa passa a ter apenas preferências. Tem coisas que ela prefere e outras não. Mas, por exemplo, se ela tiver que se virar com uma não preferência, ela se vira. Por exemplo, está morta de fome, tem uma comida que ela nunca gosta de comer, ela vai lá e come. Não tem problema. Né? Isso não vai perturbar ela. Entendeu? Não vai perturbar. Ela vai lá, come aquilo. Ou ela está numa situação onde ela tem que lidar com pessoas que não são a preferência dela. Não tem problema. Ela vai lá e lida do jeito que dá, da melhor forma possível, não se incomoda por isso e muito provavelmente vai assimilar aquela experiência de um modo bastante proveitoso, profícuo, né? Um modo bem interessante. Certamente vai enriquecer até aquele ego, né? Vai deixar ele mais ágil, mais esperto, né? Mais capaz de lidar com a diversidade. É igualmente livre para amar objetos. Aquele que está livre do vínculo, né, por objetos, ele está livre para ir amar pela primeira vez de verdade os objetos, porque ele vai estar impregnando aqueles objetos de amor. Né? É até capaz de transformar uma não preferência numa preferência. Muita coisa pode ocorrer assim. Eu vou ler só mais o parágrafo seguinte, aí eu vou parar, tá? Dado o avançado da hora, e a gente abre
alguns minutos para as pessoas comentarem o que quiserem. Os seres humanos são utilitaristas, né? É aquela velha coisa, né? A necessidade é a mãe do conhecimento, né, gente? É o que gera todas essas descobertas humanas, é uma baita de uma necessidade de suprir as dificuldades. Uma vez que algo não é mais útil, a gente perde o interesse, né? Uma criança não pensa duas vezes no seu triciclo, no momento em que seus pais lhe dão uma bicicleta de aniversário. Quando você começa seu primeiro emprego, você imediatamente perde interesse pela universidade. É universalmente verdade que entre os meios, a devoção dualística formal e o fim é sempre mais valioso. É por isso que a gente chama de meio. O Vedanta é um óbvio ululante o tempo todo. Por que é meio e fim? Porque meio é um modo que você tem de evidenciar um fim que você sabe que está lá, né? Você está confiando na escritura e na sua própria pulsão que te levou ao Vedanta, que você sabe que está lá. O Vedanta ele é apresentado como um meio. Tá? Isso é fundamental, é um esclarecimento que a gente tem que fazer sempre. Tá? O Vedanta em si, ele não é a devoção não dual. Tá? Devoção não dual, o autoconhecimento, a autorrealização profunda, ela é algo inexprimível. É simples demais, mas é inexprimível, não tem como expressar, assim como a gente não tem como expressar praticamente nada de modo completo na vida. A vida é muito complexa, a gente vê pelo Vedanta que nós fazemos pequenos recortes, né, no que a gente chama de minha vida, experiências pontuais, e dali a gente dá até uma dimensão maior do que aquilo tem. Quem trabalha com a epistemologia da ciência sabe que também a própria ciência sabe disso, que ela recorta, né, os fatos, ela puxa, ela constrói fatos e ela lida com aquele fato conforme preconiza os métodos científicos. Então, isso ocorre com a gente também, né? Então, isso não dá para ser expresso. Mas o Vedanta, ele é um meio de palavras, né? Então, não pode confundir o meio com o fim. Eu falo isso para a pessoa não ficar muito impressionada com as escrituras e não ficar repetindo as coisas sem fazer o nididhyasana, que é incorporar aquilo na sua vida ordinária. Senão, você para no estágio de manana e fica lá, né? Você sabe tudo daquilo, mas não está aplicando na sua vida. Isso é bastante comum, infelizmente. Tem até um caso muito engraçado, que era no ashrama do Chimayananda, eu acho, que tinha um swami lá que todos achavam que ele era autorrealizado, ele dava aulas fabulosas de Vedanta. Aí, depois de um tempo, ele acabou se aborrecendo e disse assim, olha só, eu não sou nada de autorrealizado. O que eu sei é muito conhecimento escritural. Mas eu tenho certeza que foi útil para muitas pessoas e que muitas delas até me ouviram falar o Vedanta e até me ultrapassaram de larga monta, entendeu? Então, um cara sincero, né? De repente, naquela hora, ele acabou até sabendo o que ele era. Diante de uma sinceridade enorme dessa, a revelação até aparece para um sujeito assim. Bom, gente, eu vou parar aqui. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Né? Alguma coisa que vocês queiram falar, como foi, por exemplo, isso aí da Estela, tudo. Essas coisas bem simples, bem comuns mesmo. São o meu campo de objeto preferido, é a vida comum, ordinária, bem dessa comunzinha mesmo. De ficar em fila, sair andando, fazer coisinhas. Né? Vocês querem fazer algum comentário? Querem passar alguma coisa aqui para o pessoal? Bom, então, o que eu sugiro? Só uma sugestão, tá? É aquela parte do capítulo 1, né? No finalzinho. Afinal de contas, o que não é Deus, né? Onde vocês forem essa semana, carreguem isso. Afinal de contas, o que não é Deus, né? Mas você vê um monte de gente pobre, é Deus. Né? Você vê gestos ignorantes feitos na humanidade, é Deus. Embora profundamente ignorantes, né? É Deus. A ignorância de Deus. A ignorância de Deus ocorre em Deus, né, gente? Vai ocorrer aonde, né?
Então, o ser humano, o Jiva, ele é confrontado com essas situações. Elas parecem paradoxais, mas o correto entendimento, né, e o uso de um meio adequado vão eliminando isso e trazendo tudo isso para uma visão não dual, né, onde nada exclui nada e onde cabe a gente sempre dar o melhor, né, mas isso vai ficando bastante espontâneo. Tá joia? Então, vamos encerrar aqui? Vamos lá fazer o nosso cântico do Purnamada, né? A consciência, ela é ilimitada, né? Então, se eu estou diante de algo ilimitado, eu acrescento alguma coisa, não vou mudar a ilimitação dela. Eu tiro alguma coisa, também não vou mudar a ilimitação. Esse é o resumo desse cântico, né? Do Purnamada, desse mantra. Então, vamos encerrar, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, a essa maravilhosa sampradaya de professores e alunos que vão se sucedendo ao longo de milhares de anos e representados aqui, né, com essa ponta de lança que é o professor Arlindo aqui no Brasil. Gratidão a todos, gratidão a nós, gratidão ao ser, né, que somos. Esse é o amor não dual, né? Eu agradeço a mim mesmo, isso é uma coisa tão saudável. Ser agradecendo a ser, em ser, com ser. E sempre lembrando que quem puder doar, doe. Quem não puder doar, também tá bom não doar também. Tá joia? Muito obrigado a todo mundo. Uma ótima noite